Vertical. A maior audiência do rádio é nossa! É nossa! Obrigado, melhor ouvinte do mundo! Vertical FM! Está começando o programa Yom HaTeshuvah, o Dia do Retorno. Músicas e salmos hebraicos, reflexões de provérbios, sabedoria e contos judaicos. O estudo das escrituras com base nos idiomas originais, tendo como centro Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias de Israel. Está no ar Yom HaTeshuvah, o Dia do Retorno. Apresentação Rosh Maurício. Realização Congregação Judaico-Messiânica Brit Olam de Joinville. Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. Esse é o programa Yom HaTeshuvah, o Dia do Retorno. Baruch Hashem, aqui na Rede Vertical, fazendo bem para a sua vida. Um grande abraço a todos os nossos Achim que estão aí ligadinhos conosco aqui no programa Yom HaTeshuvah. Hoje nós vamos falar sobre Sukkot, Baruch Hashem, essa festa maravilhosa, né, que finalizou aí o começo dessa semana. Então vamos refletir um pouquinho sobre o significado que nós passamos aqui no final desse ciclo de festas que começou lá em Pesach e acabou aqui em Shemoneh Esrei, Simchat Torah, Baruch Hashem. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse programa para estudar a bendita palavra do Eterno. Então aproveite e compartilhe esse link, meus irmãos, mande para os seus amigos, pegue um papel, uma caneta, anotem aí, e esse programa vai ser uma grande brahá, Bezat Hashem, Baruch Hashem. Você que conhece aqui o nosso ministério, gostaria que você compartilhasse o nosso link, entrasse no nosso site. Nosso site é www.britolam.com.br, britolam.com.br, e lá você vai ter vários links do YouTube. Nosso canal do YouTube também é Brit Olam, B-R-I-T-O-L-A-M, Brit Olam, tudo junto. Facebook, também Instagram. Você pode compartilhar aí com os amigos, pode estar entrando para poder fazer seus estudos. Nós vamos ter diversos estudos ali sobre uma ótica judaica, sobre as nossas escrituras, Baruch Hashem, tanto o Primeiro como o Segundo Testamento. Você que quer visitar nossa sinagoga, ou em São Paulo, ou em Joinville, ou em outras localizações, você pode acessar o nosso site e se cadastrar. Iremos retornar assim que possível. Também você pode entrar também no WhatsApp, mandar uma mensagem no número 479-8803-2804, 479-8803-2804. Baruch Hashem, que a gente entre em contato com você assim que possível. Temos também ali na região de Porto Alegre, a Brit Olam, Banim Yan, Brit Olam, ali em Capão da Canoa, Roche Ezequiel, uma grande brahá de congregação judaico-messiânica. Vocês que estão aí no sul, no Rio Grande do Sul, pode acessar aí o nosso site e você vai poder ter acesso aos nossos contatos para que a gente possa indicar você. Você também que está aí perto de Florianópolis, temos um grupo aí perto de Florianópolis, um grupo ali em Campo Grande. Também entre em contato conosco, 479-8803-2804. E uma grande novidade, nós estamos agora no mês de novembro, inaugurando a nova Brit Olam Rio de Janeiro, Baruch Hashem, ali na Ilha do Governador. Fabiano Felipe aí tá vibrando aí do outro lado. Baruch Hashem, nosso querido diretor aí do programa.
Baruch Hashem. Então, você que está nos intermédios aí da região do Rio de Janeiro, entre em contato conosco, 479-8803-2804, e nós vamos dar maiores informações para vocês. Baruch Hashem. Também acesse e se inscreva no nosso canal do YouTube, Brit Olam, Instagram e também Facebook. Você que quer estudar as escrituras sagradas e as tradições judaicas sobre uma ótica judaica, você tem uma grande oportunidade de estudar na Or Davi, é uma yeshiva. Uma yeshiva é um tipo de uma faculdade, né? Faculdade judaica. Então, são 2 anos de um curso de bacharel em teologia judaico-messiânica, com o Rabino Boni Kesser, também com o Rabino Maurício e outros professores. Você tem essa grande oportunidade de fazer esse curso, é totalmente online, é uma vez por semana e é gravado o curso também, mas ele é ao vivo, né, online. Você tem oportunidade de fazer perguntas, você tem oportunidade de crescer verdadeiramente estudando as escrituras na ótica judaica. Então, entre em contato conosco, 479-8803-2804. Agora nós vamos ficar, então, com Pérolas da Tradição, com Letícia Benck. Já voltamos já. Estamos apresentando o programa Yom HaTeshuvah, o dia do retorno da Congregação Judaico-Messiânica Brit Olam de Joinville. O melhor do pop gospel você encontra aqui, Vertical FM. Vertical. Você está ouvindo Yom HaTeshuvah, o dia do retorno, um programa da Congregação Judaico-Messiânica Brit Olam de Joinville. Agora, Mesorat Shel Peninim, Pérolas da Tradição, ilustrações da palavra com contos judaicos. Rav Shaul, conhecido também como Paulo, em uma de suas viagens na Ásia Menor, apresentou a mensagem das boas novas de Yeshua HaMashiach para um rapaz chamado Timóteo, que se tornou seu discípulo e o auxiliou em seu ministério. A mãe de Timóteo era judia e seu pai era grego. Ele então foi educado na Torá e tradição judaica desde pequeno por sua mãe e avó. Assim, Rav Shaul lhe recomenda para que procure nos estudos da Torá e nos ensinos orais de Yeshua a direção e a luz divina para exercer seu ministério nas comunidades de fé que atuava como líder, como está escrito: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Yeshua HaMashiach. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para responder, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 14 a 17. Desta forma, as Escrituras são os parâmetros que o povo do Eterno tem para que possa andar em Kedushá, santidade, segundo a vontade divina. Vamos escutar uma história. Quando Alexandre o Grande dominou o Império Persa, ficando por alguns dias em Eretz, quis ver como o Sinedrim julgava os casos dentre os filhos de Israel. Naquela ocasião, um caso que foi julgado chamou muito a atenção do imperador. Eram 2 homens justos e piedosos, Levi e Jacó. Eles estavam disputando entre si. Levi estava inconformado, pois comprou um terreno de Jacó, seu amigo vizinho, e quando estava arando a terra, encontrou uma caixa de metal cheia de moedas de ouro e de prata muito antigas. Levi então procurou seu amigo e lhe explicou o caso, dizendo: Caro Jacó, encontrei este pequeno tesouro nas terras que me vendeu. Eu quero devolver essas moedas, pois lhes pertence. Eu comprei somente as terras e paguei o preço do campo, então essa caixa é sua. Jacó então respondeu: Não, meu amigo, eu vendi o terreno
e tudo o que está nele pertence a ti, e eu não quero transgredir o mandamento da Torá em ficar com o que não é meu. E assim, os dois insistiam mutuamente para que o outro ficasse com aquele precioso tesouro. O Sinedrim então julgou o caso, propondo que as duas famílias se unissem, casando seus filhos entre si, os quais herdariam o tesouro. Assim, Yaakov deu sua filha para que se casasse com o filho de Levi, e o tesouro ficou com eles. Alexandre, então, ficou muito surpreso com gravando. Alexandre, então, ficou muito surpreso com as leis de nosso povo e o zelo dos homens em cumprir a Torá e disse: em meu país, o tesouro viria imediatamente aos cofres públicos, pois não pertenceria a nenhum dos dois homens, mas ao Estado. Então responderam ao imperador: em nossa nação, a Torá é a nossa legislação, e não existe nada mais perfeito do que as leis que o eterno nosso Deus nos deu para que o nosso povo viva em amor e harmonia. Você acabou de ouvir Mesorat, Shel Peninim, Pérolas da Tradição, ilustrações da palavra com contos judaicos. Produção e adaptação, Letícia Benck e Roch Maurício. Você está ouvindo Yom HaTeshuvah, o Dia do Retorno, um programa da Congregação Judaico-Messiânica Brit Olam de Joinville. Chegou a hora que você estava esperando. Uma rádio gospel de verdade. Esta é a Vertical FM. Vertical. Estamos apresentando o programa Yom HaTeshuvah, o Dia do Retorno, da Congregação Judaico-Messiânica Brit Olam de Joinville. Baruch Hashem, retornando então, meus queridos, que o Eterno possa abençoar cada um de nós nesse dia de estudo. Você está no programa Yom HaTeshuvah, o Dia do Retorno, aqui na Rede Vertical, fazendo bem para a sua vida. Baruch Hashem, hoje nós vamos estudar então Sukkot, festa do Sukkot, festa dos tabernáculos. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Vamos, então, estudar o que as Escrituras dizem sobre uma ótica judaico-messiânica. Nós vamos poder estar juntinhos. Então, aproveite esse momento, mande esse link para os seus amigos, entre também no nosso site, se inscreva no nosso canal do YouTube, que o Eterno possa abençoar cada um de vocês. Baruch Hashem. Você também pode ser um mantenedor desse programa, abençoando o ministério. Você pode abençoar mandando o seu Pix no número 12 116 483 000173. Repetindo, 12 116 483 1000 ao contrário 73. Você pode lançar essa sementinha numa terra fértil, né? Nós estamos fazendo um trabalho de lançar luz da Torá para todas as nações e para o povo de Israel. Isso não é fácil. Precisamos da ajuda de todos vocês. Que o Eterno possa abençoar grandemente. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Que o Eterno possa abençoar. Gostaria de mandar um abraço aqui para os nossos irmãos que estão ligadinhos conosco. Baruch Hashem. Pessoal aqui de Capão da Canoa, Dona Santina, um grande abraço. Baruch Hashem. Rocha Ezequiel. Baruch Hashem. E também o pessoal de Joinville está aí todos, Alex, Antônia, nosso querido irmão Enaldo, que o Eterno possa abençoar cada um de vocês, pessoal lá do Rio de Janeiro. Então nós vamos, dia 5, né?
dia 5 de novembro, vamos ter a inauguração da Britola do Rio de Janeiro, na Ilha do Governador. Estará conosco o nosso querido Moré Mauro Prado, né? Baruch Hashem, também o irmão Odrélio, também ajudando, Baruch Hashem. Vai ser uma grande brachá. Então entre em contato com a gente, você que está aí na região do Rio de Janeiro, entre em contato conosco, 479-8803-2804, Baruch Hashem. Aí a gente passa maiores detalhes aí para vocês. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Vamos então começar então o nosso estudo. Beleza? Então logo depois da vinhetinha nós começaremos nosso estudo sobre Sukkot. Aproveite agora, passe esse link, ligue para o seu amigo aí, seus irmãos, e compartilhe esse link. Vamos estudar juntos a bendita palavra do Eterno. Já voltamos já, rapidinho. Estamos apresentando o programa Yom HaTeshuvah, o dia do retorno da Congregação Judaico-Messiânica Brit Olam de Joinville. O melhor do pop gospel você encontra aqui. Vertical FM. Vertical. Você está ouvindo Yom HaTeshuvah, o dia do retorno, um programa da Congregação Judaico-Messiânica Brit Olam de Joinville. Está começando Shiur Shel Torah, Estudos da Palavra, com Rosh Maurício e convidados. A análise das Sagradas Escrituras sob a perspectiva judaico-messiânica. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Vamos começar nosso estudo, então, dessa noite, falando sobre o Sukkot. E gostaria de ler o texto da Torá no livro de Vaikra, Levíticos 23, 33 a 44. E diz assim, a bendita palavra do Eterno. Aos 15 dias do mês 7º, quando tiveres recolhido o fruto da terra, celebrareis a festa do Eterno por 7 dias. No primeiro dia haverá descanso, e no 8º dia descanso. E no primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Eterno, teu Deus, por 7 dias. E celebrareis essa festa ao Eterno por 7 dias a cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. No 7º mês a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Eterno, vosso Deus. Assim pronunciou Moisés as solenidades do Eterno aos Benei Israel. Baruch Hashem. Então nós estamos falando, né, estudando a festa de Sukkot. O que é Sukkot? Sukkot quer dizer tendas. Sukkah é no singular, né? E Sukkot no plural. A Torá diz aqui que nós devemos. Existem 2 mandamentos aqui para ser cumpridos nessa festa, que é uma festa de 7 dias e mais um dia. Nós vamos ver o que quer dizer isso. 7 dias celebrareis, tomareis para vós ramos de árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frutíferas, frondosas, salgueiro e vos alegrarei perante ao Eterno vosso Deus por 7 dias. Essa aqui é um mandamento.
pegar 4 tipos de folhagem, de vegetais, e se alegrar com ele. Como a gente vai fazer isso? Então, a lei, a tradição judaica, ela vai mostrar o que é isso, vai dar o significado disso e vai também trazer o entendimento. Quais são esses vegetais? Né? Então, aqui nós já vamos ver a importância, meus afins, a importância da tradição judaica, a importância da Torá Sheba'al-Peh, né? A Torá oral, que vai trazer o significado e os detalhes, porque a Torá não diz mais nada. Então, nós temos que entender essas questões. A Torá, ou seja, a Torá Shebektav, ou seja, a Torá escrita, que foi escrito, o que Moisés escreveu em pergaminhos, com tinta, em rolos, o que Moisés escreveu é a palavra de Deus, é a inspiração divina. E aquilo que ele ouviu e não escreveu nos seus detalhes, porque se Moisés tivesse que escrever não somente aquilo que o Eterno obrigou ele a escrever, né, indicou ele escrever através de uma inspiração divina, se ele fosse escrever não somente aquilo que ele escreveu, mas todos os significados, detalhes da tradição, da lei oral que ele viu no monte, então nós teríamos não somente 5 livros, mas nós teríamos vários livros, como é o livro do Talmud. São a coleção da Mishnah, e depois a Gemara, e depois o Talmud. Mas aprove o Eterno não revelar isso em linhas, né, em escritos, até o período da Mishnah, até o período do 1º século, 2º século, começo do 2º século, era proibido passar a tradição em papel. Então, essa tradição que vem até mesmo anterior a Moisés e se fortaleceu muito depois de Moisés, que recebeu muita instrução, né? Como, por exemplo, a instrução de saber quais são esses vegetais. Né? Ele está falando aqui, por exemplo, tomareis para vós ramos de formosas árvores. Não diz que árvores são. Ramos de palmeiras, tudo bem. Nós temos vários tipos de palmeira em Israel. Temos a tamareira, temos a palmeira, e temos vários tipos. Qual seria? Né? Ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeira. Salgueiros de ribeira também tem várias famílias. E ramos de árvore frondosa. Então, a tradição, ela tem uma importância extrema, porque ela vai dizer quais são essas espécies. Porque o Eterno falou para Moisés, e quando ele foi cumprir essa mitzvot, dessa festa, né, ele já explicou. Ele explicou para os sábios da época, explicou para Yehoshua, ele explicou para todas aquelas pessoas que estavam na sua geração. E essas pessoas explicaram para os seus filhos, e foi passando de geração em geração, até os dias de hoje. Ou melhor, até que essas tradições foram escritas no 2º século. Isso é muito importante. Existem algumas pessoas, eu estava até comentando hoje mesmo com a pastora Selma, aí do Rio de Janeiro, e nós estávamos falando sobre a importância da tradição, e nessa conversa ela me comentou que existem alguns pastores
que colocam ou julgam a tradição judaica, né, como uma tradição mística, uma tradição que é semelhante a uma tradição de um paganismo de uma outra cultura. Esse é um grande problema, porque muitos esquecem que a tradição judaica ela é a única em todas as tradições, em toda a sociedade, em toda a comunidade. Ela é uma tradição que tem bases bíblicas. A origem é bíblica. Então, toda a tradição judaica de hoje, né, todos os costumes judaicos, lógico que em alguns casos foram implementados algumas coisas, né? Existiu uma certa influência ao longo dos anos. Existiu, sim, a gente sabe disso. Mas não podemos esquecer que as tradições, elas sempre vêm de geração em geração, em geração em geração. Como nós no Brasil temos uma tradição brasileira, né? E ela vem de geração em geração. Mas qual que é a origem da nossa tradição? A origem da nossa tradição é mesclado com o europeu, o português, o cristão, católico, né? Religiões afrodescendentes e também indígenas. Essa é a fonte da nossa tradição. Agora, eu pergunto, qual é a fonte da tradição israelita? A fonte da tradição israelita é Moisés, são os profetas, é a Bíblia, que é muito diferente de uma fonte, de uma tradição, de um paganismo tanto oriental, como africano, ou como americano, indígena. A nossa tradição é uma tradição bíblica e é a única tradição em todos os povos que contém elementos bíblicos. Então, não podemos comparar uma tradição de origem bíblica com uma tradição de uma origem pagã. E essa tradição vai nos trazer conhecimento, profundidade, para que possamos entender no seu contexto, não de uma forma anacrônica, entender a Bíblia com visão do século XXI. Entender a Bíblia tendo acesso às questões tradicionais e sociais da época, da história. Então, meus queridos, nós vamos entender que a tradição judaica vai falar quais são o etrog, né? A murta, o salgueiro, a folha de tamareira, como é amarrado e o que significa. Porque está escrito, e vos alegrareis por 7 dias com esses 4 elementos. Então, como a tradição diz, então esses 4 elementos eles vão significar os 4 tipos de pessoas que compõem o povo de Israel. Vai falar sobre o etrog, que é tipo de um limão siciliano, né? Mas ele é da família do limão siciliano. Ele vai falar sobre, por exemplo, ele tem, assim como ele tem cheiro, sua casca tem um cheirinho, né, de cidra, né, de limão, e também ele tem gosto. Ele, abrindo ele, a gente pode fazer uma limonada ou temperar uma salada. Coisa que nós não fazemos porque ele tem um outro significado na festa de Sukkot, né? Não temos ele para comer, e sim para estar junto com os outros. Se alegrar com esses vegetais, se alegrar com esses ramos. O que quer dizer isso, né?
tendo o entendimento tradicional, o que ele significa, então a gente vai se alegrar com o quê? O etrog, ele tem cheiro e tem gosto. Então, ele significa uma pessoa que ela é elevada espiritualmente. A palmeira, fruto da palmeira, né, ou da tamareira, é tâmaras. Então, aquele vegetal, ele tem gosto, ou seja, tem fruto, mas ele não tem cheiro. A folha da tamareira não tem um odor. A murta, ela tem cheiro, mas não tem fruto. Então, ou seja, ela exala o cheiro, mas não tem fruto, não tem gosto. E o salgueiro, ele não tem cheiro, mas também não tem gosto. Então, esses 4 elementos significam os níveis das pessoas que compõem o povo. Tanto aquele mais desenvolvido, como aquele que está começando. Aquele que ainda não exala cheiro, aquele que ainda não tem gosto. Mas ele está junto. Ele está presente. E sem ele, não se cumpre a mitzvah, não se cumpre aquilo que o Eterno estabeleceu. Então a tradição vai nos trazer essa importância de saber o que significa para que a gente possa se alegrar. Então, o que a Torá diz? Vocês vão se alegrar com esses 4 elementos. Ou seja, vocês vão se alegrar com o povo de Israel. Não somente com os tzadikim, com os justos, mas também com todo o povo. Os humildes e aqueles, né, desde o catador de lenha até os príncipes do povo. Todos eles são importantes. Rav Shaul também vai falar que nós somos um corpo, e não diga ao pé, porque eu não sou olho, e não diga à mão, porque todos têm importância. Porque a cabeça é Mashiach, e nós somos o corpo, e quem usa o corpo é Mashiach. Então, nós estamos fazendo a obra de Hashem, a obra de Deus, como um instrumento de uma direção que é a cabeça. Nós temos que nos alegrar com todo o povo. Baruch Hashem. E como é que... E quando se fala desses 4 elementos, né, a gente vai lembrar daquele molho que o Kohen Gadol, né, juntava e fazia os seus movimentos em frente ao Beit HaMikdash, em frente, melhor dizendo, em frente ali, dentro do lugar Kodesh, onde estava a menorá, onde estava a mesa dos pães e onde estava o altar do incenso. Ele fazia a movimentação em frente do Parochet, que é a cortina que dividia o lugar Kodesh do lugar Kodesh HaKodeshim. Então, quando nós lemos essa parte do texto da Torá e se alegrar com isso, então nós vamos ter uma conexão com aquele Omer, com aquela junção de primícias que se trazia na festa de Pesach e na festa de Shavuot, que era o trigo e a cevada que era trazido para ser aceita diante do Eterno. Então havia um movimento do Cohen em frente ao Parochet, a cortina. E também em Pesach, esses 4 elementos também vão ser juntados para poder serem movimentados. A tradição judaica diz que os homens, né, os Yehudim, na época do Beit HaMikdash, eles rodeavam o altar de sacrifícios na festa de Sukkot, né, com os 4 elementos, e eles faziam o Rosh Hashanah, né, declarando, pedindo ao Eterno
salvação, pedindo ao Eterno, principalmente a chuva para aquele ano, né? Nós estamos no início do ano, passamos Rosh Hashanah, passamos Yom Kippur, entramos em Sukkot, e isso no 7º dia era feito 7 voltas em torno do Mishbeach, que é o altar do sacrifício. E então se faz, hoje, como nós não temos templo, então se faz na sinagoga. Nós colocamos a Torá em cima da bimá, né, do púlpito, né, e rodeamos, as pessoas rodeiam com as 4 espécies, né, clamando ao Eterno que venha nos dar salvação e prosperidade para esse ano que começa. Então nós vamos ver aí a importância da tradição, que tem a sua origem lá em Moisés, lá em Avraham Avinu, lá nos profetas, que foi passado de geração em geração para nos explicar, para nos mostrar o que a gente deve fazer, né? Porque se a gente não tiver um entendimento, né, que vá nos orientar, lendo somente a Torá oral, a gente não vai conseguir entender. Então, é necessário que haja um entendimento tradicional para nos mostrar aquilo que nós devemos fazer. Um outro exemplo, a Torá também vai falar para colocar e amarrarás na sua mão e colocarás estas palavras entre os seus olhos. Está falando sobre o tefilim, mas não fala como vai se amarrar, o que vai colocar dentro, que palavra é essa, como é feito. Então, Moisés recebeu essa instrução, colocou na Torá que deve fazer, mas e falou como deve fazer. E o que ele falou como deve fazer foi passado de geração em geração, até que foi escrito no 2º século, para não se perder, porque depois de 135, na revolta contra Roma, foi mais um período de exílio, foi um exílio que durou aí 2000 anos. Se não fosse a Mishnah, se não fosse os sábios daquela época colocarem as tradições por escrito, nós não iríamos saber muitas coisas. Isso é muito importante, nós devemos dar esse valor a Torá Shebe Al-Peh. E outro mandamento dessa festa é construir e morar em cabanas, né? Vamos lá ver o que diz o Eterno, lembrar de novo. E celebrareis essa festa ao Eterno por 7 dias a cada ano. Estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês 7º celebrareis. 7 dias habitareis em tendas. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os Bnei Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Falando para habitar em tendas durante 7 dias. Aí a Torá nos mostra, né, que desde o primeiro dia, que é o dia 15 do mês 7º, então está bem especificado o dia, né? 7 dias celebrareis e habitareis em tendas. Ok. Mas a Torá não fala o que é exatamente habitar em tendas. E ela também não fala que tipo de tendas. Será que uma barraca de lona é uma tenda? É uma tenda. Mas será que era isso que tinha na época? Não, não era isso que tinha na época. Pode fazer habitar em tendas e cumprir essa mitzvah? Nós temos que recorrer à tradição para entender como é essa tenda. E o que é habitar? Habitar é dormir, almoçar, comer. Serve só almoçar?
serve só fazer as orações? Ou precisa dormir? Então, a tradição, ela vai dar todos os detalhes, como é feito essa sukkah. Então, o que a tradição vai dizer dessa sukkah? A tradição vai dizer, a halahá, que é a lei, o código de lei, né, a interpretação judaica, ela vai dizer que essa tenda, ela não pode ficar embaixo de uma outra cobertura, nem de árvores. Ela vai estar debaixo do céu. Então, não se faz uma tenda de sukkah dentro de uma sala ou dentro de uma sinagoga. Infelizmente, a gente vê muita gente na internet aí construindo sukkot, fazendo dentro do salão da sinagoga, né? Não está de acordo com o que está na halahá, porque tem os seus significados. Existe a necessidade, como diz a tradição, de a gente olhar para o céu, entre as frestas do teto, e conseguir enxergar as estrelas, porque era dessa forma que eram as tendas da época. E tem os seus significados. A parte de cima da sukkah chama-se serrar. O serrar, ele tem que ser de um material que sai da terra. Ele não pode ser uma telha eternite, não pode ser um plástico, né? Ele tem que ser um material que sai da terra, uma matéria-prima, como, por exemplo, folhas de palmeiras, por exemplo, galhos de madeira, né? Bambu, se é feito muito, né? Que é um material que sai da terra. A parte de cima, a cobertura, ela tem que ter frestas, mas ela tem que ter ela tem que ser mais fechada do que aberta. Ou seja, quando bate o sol, né, deve ter mais sombra do que luz dentro, né, da sukkah. E não pode ter mais do que 3 punhos fechados de abertura, então tem que ser mais fechadinho. Então tudo isso foi passado de geração em geração. E como se cumpre essa festa? A gente, pelo menos, habitar na sukkah, ela é pelo menos você comer um pedaço de pão e tomar uma tacinha de vinho. Cumprindo isso, sentando, né, na sukkah, seja no chão ou em uma cadeira, estando debaixo do serrar, né, da sukkah, a tradição diz que já é o mínimo para se cumprir essa mitzvah de Sukkot. Mas qual que seria o ideal? Que é habitar, né, fazer o possível, né, para fazer o máximo de nós, né? O ideal mesmo é dormir na sukkah, é almoçar, jantar, estudar debaixo dessa cabana durante 7 dias. Esse seria o ideal. Tem pessoas que até montam uma barraca embaixo da sukkah, né? Então eles estão dormindo dentro da barraca, mas em cima da barraca existe uma sukkah, né? Tem pessoas que colocam um colchão e ficam embaixo da sukkah, né? E dormem na sukkah. Qual que é o objetivo?
né? A Torá mesmo diz assim, porque os Bnei Israel habitar em tendas, Sukkot, em tendas. Baruch Hashem. Então, o Talmud Baveli, no tratado Sukkah 11b, diz o seguinte: eu assentei os israelitas em tendas. Rabi Eliezer disse que isso se refere a nuvens de glória. E Rabi Akiva diz que os judeus fizeram tendas genuínas para eles habitarem. Então nós vamos ver aqui, Rabi Eliezer, ele está falando sobre uma cobertura espiritual. Quando os Bnei Israel estavam acampados, desmontavam as suas cabanas, muitas delas eram também de pele de animais, né? Não necessariamente era de folha, né? Hoje é de folha porque tem o seu significado que eu vou passar para vocês. Então, quando os Bnei Israel estavam no deserto, existia não somente uma tenda física onde eles se abrigavam, como também existia uma tenda espiritual, que Rabi Eliezer chama de nuvem de glória. Nuvem de glória. Vamos ver o que a Torá diz sobre essas nuvens de glória. Vamos lá no texto de Bamidbar 9, 15 a 23. Números 9, 15 a 23. E diz o seguinte: e no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. Nós estamos falando na construção do Mishkan, na construção do tabernáculo, onde existia o altar, onde existia o Kodesh HaKodashim, a menorá. Estamos falando daquele templo móvel, que é o tabernáculo, que é o chamado de Mishkan. Mishkan, em hebraico, é o tabernáculo. Então, a nuvem, ela cobriu o tabernáculo. E, à tarde, ela estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. E assim era de contínuo. A nuvem cobria e de noite havia aparência de fogo. Então aqui o texto está dizendo que existia sim uma nuvem que era visível aos filhos de Israel sobre o tabernáculo e sobre todo o acampamento. Mas essa nuvem ela partia do tabernáculo, o centro era do tabernáculo. Existia uma coluna que descia da nuvem sobre o tabernáculo. Quando os Bnei Israel faziam sacrifícios no Mishbeach, no altar de incenso, saía uma fumaça como uma coluna. Podia estar passando o vento, passando aquela coluna, não se dissipando. Ela subia reta. E também nós tínhamos a Shekhinah, que descia sobre o tabernáculo. E quando ela descia como uma coluna sobre o tabernáculo, Moisés olhava e ouvia o Eterno chamar. E Moisés era o único homem que, quando o Eterno chamava no tabernáculo, ele podia entrar no Kodesh HaKodashim. Aaron, seu irmão, que era sacerdote, ele entrava uma vez por ano. Só na festa de Yom Kippur, no dia do jejum ele entrava. Mas Moisés, a qualquer momento que a nuvem descia, que a Shekhinah descia sobre o tabernáculo, o Eterno falava ao seu coração: vem. Ele entrava e não morria. Qualquer um outro que entrava no Kodesh HaKodashim, ele era fulminado na hora. Como foram os 2 filhos de Aaron, que entraram o fogo pelas suas narinas
e queimou ele por dentro. E os dois morreram dentro do Kodesh HaKodashim e foram obrigados a entrar os primos, né? Esticaram as mãos e puxaram os dois filhos de Aaron, que faleceram no dia da inauguração do templo móvel do Mishkan. Então, meus queridos, a nuvem de glória, ela existia e ela estava acima das nuvens do suporte. E essas nuvens, à noite, elas aqueciam o povo, porque no deserto existe um frio muito grande à noite e existe um calor excessivo durante o dia. Então essas nuvens também iam proteger os Bnei Israel do sol escaldante do deserto do Sinai, do deserto ali, aquela península do Sinai, melhor dizendo, onde eles peregrinaram. Também foram para a Península Arábica, que é bem provável que o Sinai não seja, né, do lado de cá, daquele golfo, seja do lado onde hoje é a Jordânia. Então isso é até um bom tema para um outro programa. Mas, meus amigos, voltando, essas nuvens, elas eram a nuvem da proteção dos Bnei Israel. Aqui nós vamos ver, mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. E segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam. E segundo a ordem do Senhor, se acampavam. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficavam acampados. Ou seja, a nuvem, ela ditava aquilo que era a vontade do Eterno. E os Bnei Israel tinham que estar em obediência aos sinais divinos, que eram os sinais do movimento da nuvem. Ou seja, as nuvens de glória, elas iam numa certa direção, o povo iria atrás. Conforme a vontade do Eterno, ela parava e os Bnei Israel partiam. E os Bnei Israel partiam segundo a ordem do Senhor, se acampavam. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficavam acampados. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Eterno e não partiam. E quando a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Eterno, se aleijavam e segundo a ordem do Senhor partiam. A gente vê o texto falando muito segundo a ordem do Senhor, partiam segundo a ordem do Senhor, paravam. Porém, outras vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, e quando ela alçava pela manhã, então partiam. Quer de dia, quer de noite, alçando-se, a nuvem partia. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 dia, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam, e não partiam. E não alçando ela, partiam. Segundo a ordem do Senhor se alojavam, e segundo a ordem do Senhor partiam, cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Veja bem, meus amigos, o texto excessivamente fala cumprindo a ordem do Eterno. A nuvem que protegia, ela protegia e guiava. E hoje nós temos a mesma coisa. O Eterno nos dá a nuvem que nos guia. A nuvem é a Shekinah, é o Ruach HaKodesh. O Ruach HaKodesh manda eu ir para frente, eu vou para frente. O Ruach HaKodesh fala, para, eu paro. O Ruach HaKodesh vai nos mostrar qual que é a vontade do Eterno, e ela é sempre baseada nas Escrituras. Se as Escrituras dizem algo
e você sente Urua falar algo diferente, que não está de acordo com as Escrituras, esse Urua que está falando com você não é Urua Elohim. Muitas vezes é a sua própria carne. Ou então um outro tipo de espírito. O Urua sempre está conectado com a palavra de Deus. A palavra de Deus é clara. E o Urua, ele vai nos dar o entendimento da palavra de Deus. Se um teólogo olha para as Escrituras e fala, Urua está me falando que está errado, não creia nesse teólogo, não creia nesse profeta. Porque todo profeta que disser contra a palavra, esse é um falso profeta e deve ser apedrejado segundo o texto das Escrituras. Hoje nós não temos essa disciplina, não temos templo, não estamos naquela época, né? Estamos na Galuto, temos outras leis relacionadas ao convívio social, né? Então, nesse ponto, nós devemos observar, né, o que a própria Escritura diz, que devemos observar as leis e os governos que estão estabelecidos, segundo a nossa época. Mas se as Escrituras dizem algo e vem uma pessoa e fala que está sendo inspirada por Deus e diz algo diferente, então esse espírito que está influenciando essa pessoa é um espírito que não provém do Eterno. Agora, quando nós temos uma direção divina, como os Bnei Israel tinha, né, no deserto, que traziam a direção do povo para frente, para trás, Deus dava todo uma proteção para os Bnei Israel. No deserto, a tradição diz que a nuvem ia na frente e ela ia afastando os animais peçonhentos, as cobras do deserto, elas fugiam por causa que a nuvem, ela começava a espantar esses animais, ela queimava o chão, então os animais fugiam do calor, e o povo de Israel, quando passava, já estava o terreno todo preparado para evitar que os Bnei Israel não passassem por problemas nesse sentido. A Torá diz que a roupa não apodrecia, não rasgava. Os sapatos das crianças cresciam juntamente com os pés das crianças. Aqui, no comentário dos sábios, Rabbeinu Bahia, falando sobre Vaikra 23:43, viver em Sukkot, viver em tendas, comemora o caráter milagroso da sobrevivência dos nossos antepassados no deserto. Viver em cabanas nos dá o entendimento de viver segundo uma proteção divina. Viver debaixo de milagres. Porque o que aconteceu no deserto? A provisão de man que descia do céu, ela começou quando os Bnei Israel entraram no deserto. Eles colhiam aquele pão celeste, eles comiam aquilo e se alimentavam daquilo e não passavam fome. Quando que 3 milhões de pessoas poderiam sobreviver durante 40 anos num lugar onde não se planta e não se colhe, e não tem água, e o sol, ele é escaldante, e o frio à noite.
Se não fosse a proteção divina, os Bnei Israel não durariam um mês no deserto. Morreriam todos, de fome, de sede, e de frio e de calor. Mas existiu o quê? As nuvens de glória, que protegia, que direcionava, que afastavam os animais peçonhentos. Existia a nuvem de glória, do céu descia o maná, e da rocha saía a água. É tão interessante a questão da tradição que o próprio Rav Shaul, o Paulo, ele diz que uma rocha acompanhava os Bnei Israel no deserto. Ele está fazendo uma citação da tradição judaica, que diz que um poço acompanhava. Lógico, as pessoas não viam o poço acompanhar, né? Mas onde eles paravam, existiam ali próximo um poço. E era o mesmo poço. Uma rocha. Que saía dela a água. Rav Shaul fala que a rocha acompanhava os Bnei Israel. E essa rocha é Mashiach. Era Yeshua. Tipifica o próprio Mashiach, que traz a água viva, aquela água que tomando, nós tomamos, não vamos ter mais sede. Baruch Hashem. Então, o que significa esse teto dessa sucá que eu comentei com vocês? O teto da sucá, ele significa a proteção divina. A proteção divina. Então, vocês poderiam falar, mas, Maurício, se simboliza a proteção divina, então devia ser de um material muito rígido, um tipo de um bunker contra a bomba. Aí sim, né? A proteção divina, um significado de uma proteção divina, né? Mas muito pelo contrário. A proteção divina aos olhos dos homens, ela é frágil. Porque o homem natural, ele não consegue discernir as coisas espirituais. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. O homem natural não compreende, como diz lá em 1 Coríntios 2. Mas o homem espiritual, ele discerne as coisas espirituais. Então, quando o homem espiritual, ele olha o serrar, a cabana, né? O teto da cabana, as paredes, ela pode ser de qualquer material, mas o teto não. O teto tem que ser aquele material que sai da terra. Quando o homem espiritual vê aquele teto frágil, ele entende que a sua esperança não está nas coisas materiais. Pode ser frágil, pode ser de qualquer coisa. Mas o Eterno nos orientou a construir a sucá com o teto frágil. A parede pode ser até forte, mas o teto não. E o teto que vai proteger mais da chuva, do sol, dos ventos, né? Da chuva de pedra. Por que o teto é frágil? Justamente para ter para provocar essa reação do homem espiritual, que fala, não importa se o teto é frágil ou é forte, o meu auxílio veio do céu. Não importa o que se passa nesse mundo. Não importa se o médico falou que é incurável essa doença. Não importa se não existe remédio, se não existe tratamento. O Eterno está por cima de tudo. A minha proteção não está naquilo que eu consigo enxergar com meus olhos naturais, mas sim aquilo que eu sei existe.
no mundo espiritual. Eu conheço as promessas de Deus para a minha vida e para a sua vida. As Escrituras nos dizem isso. E o Ruach HaKodesh, né, que habita em nós, e todo aquele que se entregou, aquele que cumpre a vontade do Eterno, que anda no caminho estreito que Yeshua falou, que passa pela porta estreita, aquela dificuldade, aos olhos do mundo é loucura, mas nós sabemos o que está acima do teto da Sukkah, as nuvens de glória, o Ruach HaKodesh, que nos guarda, que nos orienta como as nuvens orientadas, que nos sustenta, que nos protege. Sukkot, ele mostra todo essa riqueza. Baruch Hashem. Então, o Rabbeinu Barria, fazendo um comentário sobre Vaikra 23, 43, diz que viver em Sukkot, nessas tendas, comemora o caráter milagroso da sobrevivência dos nossos antepassados no deserto. Ou seja, a Torá diz, todo ano vocês vão fazer o Sukkot e vão habitar nelas durante 7 dias. Celebrareis, porque eu fiz os Bnei Israel andar no deserto. Ou seja, é uma forma didática de a gente passar para as gerações o que aconteceu quando saiu o povo de Israel, nosso povo, do Egito. Daí, quando a gente constrói uma sukkah, quando meus filhos eram pequenos, a gente construía a sukkah no quintal de casa, fazia as nossas orações ali, ou ia para a sinagoga, celebrar a Sukkot. Talvez é a festa que as crianças mais gostam, né? Elas vão subir numa escada, amarrar o bambu ali, depois vão enfeitar toda a sukkah. Isso vai ficar no coração deles, guardado, cumprindo as festas de Cabana, as festas de Sukkot, né? E a gente ensinando eles. Por que a gente está fazendo essa cabana? Porque os nossos antepassados saíram do Egito, foram para o deserto e ficaram durante 40 anos ali. Existia uma nuvem que guardava os Bnei Israel. Né? Essa tenda é só uma tenda, né, para nos abrigar de uma forma frágil até, mas a nossa proteção verdadeira está além desse teto, está lá em cima, as nuvens de glória. A presença do Eterno nos guarda. Então, isso fica no coração das crianças. E quando a gente celebra materializando as coisas espirituais, isso traz uma força espiritual muito grande, meus amigos. Quando nós estamos debaixo da Sukkah, nos dias que foram estabelecidos pela Torá para ficar ali, né, orando, vivendo, né, almoçando, jantando, ou às vezes até dormindo, quando nós estamos cumprindo essa mitzvah, debaixo da sombra, né, das mãos do Eterno, cumprindo a sua vontade, então nós sentimos algo especial. Nós conseguimos espiritualmente nos elevar de uma forma tremenda. O cumprimento dessa mitzvah em relação às outras festas é muito interessante, porque cada festa vai ter sua especificidade, né? Em Pêssah, por exemplo, nós comemos matzá, tomamos os quatro cálices de vinho, tomamos o vinho, né? Comemos a matzá, tiramos o hametz,
de nossas casas, né? O fermento temos que limpar, limpa a geladeira, limpa a casa, deixa tudo limpinho, sem ramos nenhum. 7 dias não vamos comer fermento, vamos comer só pão asmo, né? Só matzá. Vamos fazer no primeiro dia, no segundo dia nós vamos fazer um seda de Pêssach, né? Vamos nos reunir numa mesa e vamos contar a história da libertação do Egito, vamos tomar o vinho e vamos lembrar aquilo que Yeshua fez por nós, também naquele última ceia, né? O último jantar que ele fez com seus discípulos, era um seda de Pêssach. Então, Pêssach tem suas leis, assim como Shavuot também vai ter suas leis, Rosh Hashanah tem suas leis, né, que se faz em cada festa. Shavuot recebemos o Ruach HaKodesh, recebemos a Torá, vamos ficar numa vigília à noite, estudando a Torá, celebramos dessa forma. Rosh Hashanah escutamos o shofar, 100 toques de shofar durante o serviço de Shacharit. Então, e no Yom Kippur nós vamos jejuar 24 horas, clamar ao Eterno por perdão, clamar ao Eterno por perdão pela nossa nação e também pelas nações. Em Sukkot nós construímos uma cabana e nos alegramos com as 4 espécies. Então, essa é a mitzvah dessa festa. É se alegrar e cumprir com aquilo que a Torá nos designa. E, para isso, nós precisamos ter acesso à tradição judaica. Para isso, nós precisamos ter acesso aos significados. Assim, podemos cumprir essas mitzvot com mais profundidade, com maior entendimento. E isso é muito importante, meus amigos. Então, Sukkot celebra o caráter milagroso. Vamos ver o que o Rabbeinu Bahia vai dizer quando ele vai fazer um comentário de Vaikra 23:43, que diz assim: de acordo com a opinião que diz que os israelitas fizeram tendas para eles mesmos, nós somos ordenados a fazer tendas como essas, para que todos saibam sobre a existência extremamente elevada que os judeus gozavam no deserto. Ou seja, vendo milagres todos os dias. Eles viajavam no deserto com multidões de homens, mulheres e crianças em um lugar onde não é da natureza do homem viver. Mesmo naquele lugar, Deus preparou para eles todas as suas necessidades e não lhes faltou nada. Baruch Hashem. E isso é algo tremendo, a proteção divina sobre as nossas vidas. Baruch Hashem. E tem um texto também muito interessante que vai falar sobre tendas. Baruch Hashem. Está lá em Marcos 9, 2 a 7. E 6 dias depois, Yeshua tomou consigo a Pedro, Yaakov e a Yohanan, Kefa, Yaakov e Yohanan, e os levou sós, em particular, em um alto monte. E transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhe Eliahu e Moshe, Elias e Moisés, e falavam com Yeshua. E Kefa, tomando a palavra, disse a Yeshua: Mestre, é bom que estejamos aqui. Façamos
3 cabanas, uma para ti, uma para Moshe e outra para Eliabe, pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Olha só que interessante. Yeshua sobe para orar com 3 discípulos. E, de uma hora para outra, eles começam a contemplar algo extraordinário. Começa a emanar uma luz muito forte de Yeshua. A nuvem da glória de Hashem, ela desce sobre Yeshua. Assim como descia uma nuvem sobre o tabernáculo, ele simboliza o próprio Mashiach. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O tabernáculo móvel é o Monte Sinai, onde desceu a Shekinah sobre o monte, desceu a voz de Deus. Aqui também, Yeshua começa a receber uma nuvem de glória. Na verdade, a glória saía de dentro de Mashiach. Yeshua fala dessa glória. Lá em Yohanan 17 ele diz, orando ao Eterno, fala assim: Hashem, Eterno, devolve aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Ali os discípulos viram um pouquinho só do esplendor que saía de dentro de Mashiach. A luz, aquela luz deixava suas vestes extremamente brancas. Nós vamos ver também no livro de Itgalut, Apocalipse, esse mesmo fenômeno acontecendo com Mashiach, esse mesmo fenômeno que os Talmidim viram, e Yohanan chegou a ver mais uma vez lá em Apocalipse. E eles ficaram assombrados, também não só pela aparência gloriosa que Mashiach, quando começou a orar ao Eterno e desceu o Ruach HaKodesh numa plenitude tremenda, onde só Mashiach pode suportar a presença do Ruach HaKodesh nessa intensidade tão poderosa. Os Talmidim de Yeshua ficaram abismados. E se ouve uma voz, né? No judaísmo a gente chama-se Bat Kol, filha da voz. Houve uma voz divina que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Por quê? Porque eu falo pela boca do meu filho amado. Hashem fala por intermédio do seu filho. Yeshua fala: eu não digo as minha doutrina, mas a doutrina daquele que me enviou. Eu não falo as minhas palavras, mas falo as palavras daquele que me enviou. Hashem falava pela boca de Mashiach, como um Elohim, muito mais do que um Navi, muito mais do que um profeta. Um Elohim, uma autoridade. Hashem fala na boca de Mashiach. Quantas vezes eu quis reunir vocês, como uma galinha reúne os seus pintinhos embaixo das suas asas, embaixo das sombras da sucá, embaixo da proteção que aos olhos do mundo
elas podem ser frágeis, mas é o lugar mais protegido do mundo, estando debaixo da proteção do Eterno que criou os céus e a terra. Baruch Hashem. Ali eles sentiram a presença de Deus como nunca sentiram antes. Ali eles viram a glória de Hashem se manifestar em Yeshua HaMashiach como nunca eles tinham visto antes. Ali eles viram a voz de Hashem dizendo: esse é o meu filho amado, ouve ele. Baruch Hashem. Isso se conecta também lá em Deuteronômio 18, dizendo que eu levantarei um profeta como tu, Moshe, a ele ouvir. E ai daquele que não ouvir a minha voz que eu colocarei na sua boca. Eu requererei dele. E aqui, Kefa fala: vamos fazer uma sucá para cada um deles. Uma sucá para Yeshua, uma sucá para Moshe, uma sucá para Eliyahu. E o Eterno fala: ouve o meu filho. Escute o meu filho. Ali era uma festa de Sukkot. Baruch Hashem. Meus amigos, para finalizar, nós precisamos ter esse entendimento. A festa de Sukkot nos mostra, dentro de vários outros significados, várias lições que podemos aprender, ela nos mostra que, apesar de uma cabana frágil, nós estamos debaixo da proteção divina. Baruch Hashem. No lugar mais seguro do universo. Debaixo da mão do Eterno, da sombra do Onipotente. Como diz o Perkelim. Na sombra do Onipotente se abriga. O mundo olha e fala: não estou vendo esse Deus, não existe esse Deus. Olha como essa cabana é frágil. Não, mas nós sabemos que existe, acima dessa cabana frágil, uma nuvem de glória que nos sustenta e nos protege. Então, essa é uma das lições que nós temos que aprender. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Que você verá milagres. Confia no Senhor, ande segundo os seus mandamentos, ande na obediência, siga a nuvem. Quando ela para, vamos parar. Quando ela vai andar para a direita, nós iremos pela direita. Temos que seguir os passos do Ruach HaKodesh. Seguir os passos de Mashiach. Andar como ele andou. Se você é discípulo de Mashiach, ande como ele andou. E como ele andou? Em obediência, cumprindo a vontade do Eterno e fazendo a obra do Eterno. Fazendo a obra do Eterno. Baruch Hashem. E isso é algo maravilhoso, onde nós temos que nos submeter, que quando estamos debaixo da proteção do Eterno, nada pode nos atingir. Baruch Hashem. Finalizando então, meus achim, Baruch Hashem. Gostaria que os irmãos estivessem refletindo essas palavras. Baruch Hashem. Então, meus queridos, vamos fazer as nossas tefilot da noite e já voltamos. Baruch Hashem. Acabamos de apresentar Shiur Shel Torah, Estudos da Palavra, com Rosh Maurício e convidados. A análise das Sagradas Escrituras, sob a perspectiva judaico-messiânica.
Estamos apresentando o programa Yom HaTeshuvah, o dia do retorno da Congregação Judaico-Messiânica Brit Olam de Joinville. O impossível pode acontecer. Vertical, onde o sobrenatural se torna real. Vertical FM. Vertical. Você está ouvindo Yom HaTeshuvah, o dia do retorno, um programa da Congregação Judaico-Messiânica Brit Olam de Joinville. Baruch Hashem. Grande abraço aí a todos que estão nos ouvindo, que o Eterno possa abençoar grandemente a sua vida, em nome de Yeshua HaMashiach. E vamos fazer as nossas orações, página 224, do Sidur. Eu perdoo a todo aquele que me magoou, me zangou ou que me fez mal, tanto ao meu corpo como à minha propriedade, à minha honra e tudo o que eu possuo, tanto contra a sua vontade, com a sua vontade, tanto sem querer como premeditadamente, tanto com palavras como em ações. Enfim, peço que nenhum ser humano seja castigado por minha causa. Vamos fazer o Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem. Ve'afta et Adonai Elohecha בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, וחיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננת לבניך ודיברת בם, בשתך בבלתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקישרת לאות ידיך, וחיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. Ouve Israel, o Eterno nosso Deus, o Eterno é um. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. E amarás o Eterno teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder, e estarão permanentemente no teu coração essas palavras que hoje te recomendo, e as ensinarás diligentemente a seus filhos e falarás a respeito das mesmas. Quando estiveres sentado em tua casa e quando estiveres andando pelo teu caminho, quando te deitares e quando te levantares, e as atarás como sinal nas tuas mãos e serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, à sombra do Onipotente se abriga. Direi ao Eterno, Ele é meu Deus e meu refúgio e minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço que prende e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas asas, debaixo das tuas asas te abrigarás. A sua verdade será o seu escudo e a sua couraça. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que ande na escuridão, e nem da mortandade que assola meio-dia. Ainda que tomem 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, não chegarão a ti essas coisas. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a retribuição dos ímpios. Pois tu, quando disseres, tu, o Eterno, é meu refúgio, e do Altíssimo fizeres a tua morada, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a seu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Tomar-te-ão nas tuas mãos, para que não tropeces o teu pé em alguma pedra. Andarás sobre o leão e a áspide, e colocarás aos pés do filho do leão e do dragão. Portanto, encarecidamente me amou. Também eu o livrarei, enaltecê-lo-ei, porque ele conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, de lá o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longevidade de dias e mostrar-lhe-ei a minha salvação. Fartá-lo-ei com longevidade de dias e mostrar-lhe-ei a minha salvação. Ashkivenu Adonai Eloheinu leshalom, ve'hamideinu malkeinu lechaim tovim leshalom, ufroz aleinu sukat shelomecha,
ותקננו בעצה טובה מלפניך, ויושיענו מהרה למען שמך, והגן בדנו מהסל מעלינו, ובידי וחרב, ורב ועגום, ועשה שטן מלפנינו, ומחרנו ובצל כנפיך, ותצילנו כי אל שומרנו, מצילנו אתה כי אל מלכנו, ברחמנותיו שמור צאתנו, ובואנו לחיים ולשלום, מעתה ועד עולם. Bendito sejas tu, eterno. Bendito sejas o eterno de dia, bendito seja o eterno à noite. Bendito seja o eterno ao deitarmos e bendito seja o eterno ao levantarmos. Pois na tua mão estão as almas dos vivos e dos mortos. Na sua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo ser humano. Em tua mão confiarei o meu espírito e tu me redimiste. Ó eterno Deus da verdade, nosso Deus, que estás no céu, une o teu nome e estabeleça a tua realeza eternamente e reina sobre nós para todo o sempre. Amém. Amém. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panav elecha vechoneka, Issa Adonai panav elecha veasem lecha, Shalom. O Eterno te abençoe e te guarde, faça o Eterno resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie, tenha o Eterno misericórdia de ti e põe em ti a paz. Colocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém, amém. Baruch Hashem. Programa Yom HaTeshuvah, o dia do retorno da Congregação Judaico-Messiânica Brit Olam de Joinville. O impossível pode acontecer, onde o sobrenatural se torna real. Vertical FM. Vertical. Você está ouvindo Yom HaTeshuvah, o dia do retorno, um programa da Congregação Judaico-Messiânica Brit Olam de Joinville. Baruch Hashem, então estamos terminando o programa de hoje. Baruch Hashem, que o Eterno possa abençoar grandemente a sua vida. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por estar aqui e desejo a todos vocês que tenham um ano abençoado. Baruch Hashem. Agora que acabou os ciclos de festas, estamos também num ano de plantio, né? Acabou o Shemitah, o ano de Shemitah agora em Rosh Hashanah, e agora começa um ano onde teremos 6 anos de plantio. A gente pode ter essa conotação espiritual, 6 anos de colheitas para o Hashem, para descansar no 7º ano. Se passou o ano de Shemitah, agora esse ano é um ano onde nós vamos plantar. Temos que focar no plantar agora. Aquele que planta, colhe. Então, tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Então, vamos plantar o quê? Amor, obediência a Deus. E isso tudo vai nos trazer um ano maravilhoso. Shalom, shalom. O Eterno abençoe grandemente cada um de vocês. Até semana que vem, Bezat Hashem. Grande abraço. Shalom, shalom. Você ouviu o programa Yom HaTeshuvah, o dia do retorno. A apresentação Rosh Maurício. Realização Congregação Judaico-Messiânica Brit Olam de Joinville. Yom HaTeshuvah, o dia do retorno. As músicas que te deixam conectado com Deus 24 horas no rádio e na internet. Vertical, surpreendente. Vertical.